Queridos, mas que bom que você chegou aqui hoje. Que bom que você deixou todas as outras coisas que você tinha que fazer para estar aqui, na casa de Deus. Aqui com certeza é o melhor lugar para você estar, não tenha dúvida. Não há lugar melhor no mundo. Porque aqui é a casa de Deus. E é impossível você vir à casa de Deus sem você se encontrar com quem? Com o dono dela. Exatamente. Queridos, o título do sermão desta noite é Rumo ao Porto Seguro. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Os que encontraram diz amém. Os que não, misericórdia que a gente espera, tá? Tenha vergonha não. Amém, misericórdia? Amém? Então amém mesmo, porque não estou escutando nem uma folhinha passar, que às vezes os que precisam da misericórdia estão ali com as folhas passando, mas não fala misericórdia de jeito nenhum. Todos encontraram? Então nós iremos ler a partir do versículo 35, ok? E a palavra de Deus é assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, Marcos, aqui no seu livro, no versículo 35, ele começa o versículo assim, naquele dia. Ele começa o versículo com essas palavras, naquele dia, porque ele sabia e ele quis enfatizar que aquele dia não era um dia comum, como os outros dias havia sido. Aquele dia foi um dia de muito trabalho. Naquele dia foi um dia de muito cansaço. Tanto que aqui Jesus ele pregou durante todo o dia. E ali Jesus explicou parábolas e parábolas, parábolas e parábolas. E quanto mais Jesus ali estava pregando, conversando com as pessoas, mais pessoas se acercavam para poder ouvir do Mestre. Naquele dia. O espírito de profecia diz que naquele dia, Jesus já estava cansado, com fome e exausto. A ponto que Jesus, ele chegou para os seus discípulos e falou assim, ó, a gente vai ter que entrar para dentro do mar, começar a pregar dentro do barco, porque as pessoas já estão me sufocando. Naquele dia, foi um dia diferenciado. E há dias também na minha e na sua vida que é diferenciado, né? Tem momentos que a gente fala assim, naquele dia foi um dia difícil. Naquele dia foi um dia complicado. Há dias que na minha e na sua vida que nós também não esquecemos. Naquele dia, já sendo tarde, como diz o versículo 35, Jesus então olhou para os seus discípulos porque ele já estava cansado, fadigado, com fome e ele queria descansar. E já sendo tarde, como disse o versículo, Jesus convidou os seus discípulos a passarem para onde? Para outro lado do mar. Por quê? Sabe por quê? Como Jesus ele estava cansado, com fome, fatigado, ele sabia que do outro lado Jesus ainda não tinha a fama que ele tinha desse lado do Mar da Galileia. Então Jesus ele estava querendo procurar refúgio, descanso, para que ele pudesse colocar a cabeça dele, dormir um pouco e descansar. Porque vocês sabem que Jesus era 100% homem, mas 100% divino. E nessa hora estava cansando a sua 100% parte. Entenderam? Já sendo tarde, então,
Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: amigos, vamos para o outro lado do mar, certo? Quem estava com ele? Os discípulos, Pedro, Tiago, João. Ali estavam os discípulos de Jesus, então prepararam um barquinho, levantaram a vela, colocaram Jesus dentro do barco e partiu mar adentro. Então, quando eles partiram mar adentro, já sendo tarde, Jesus então olhou para os seus discípulos e, despedindo da multidão, versículo 36, levaram assim como estava no barco. E outros barcos os seguiam. Olha só, preste atenção. Jesus querendo se livrar do povo. E o povo seguindo Jesus ainda em alto mar. Agora pergunto para você. A Bíblia classifica aqui o mar da Galileia. O mar da Galileia era realmente um mar? Hã? Sim ou não? Até hoje chamam de mar. Interessante é que até hoje chamam de mar. Mas o mar da Galileia não é mar. Sabiam disso? Na verdade, o mar da Galileia é um grande lago. Olha só para vocês uma coisa interessante. O mar da Galileia, de comprimento, ele tem 21 quilômetros. E de largura, ele tem 14 quilômetros. Mais interessante que isso é que o mar da Galileia, vou explicar para vocês agora o contexto geográfico aonde os discípulos estavam. O mar da Galileia, ele estava a 200 metros abaixo do nível do mar. É onde se encontra o mar da Galileia, certo? E vocês sabem que quanto mais baixo, o que acontece com a temperatura? Não, esquenta, certo? Quanto mais baixo, esquenta. Preste atenção. O nível mais baixo do planeta que nós temos as comparações é o nível do mar, certo? E ele já estava a 200 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, era um lugar muito quente, certo? Um lugar muito quente. Só que no mar da Galileia também, em volta do mar da Galileia, havia montanhas. E vocês sabem que quanto mais alto, mais frio. Isso nós vemos aqui no Campos do Jordão, né? Quanto mais alto, mais frio. O que acontecia? Depois do pôr do sol, esse bafo quente que apresentava lá embaixo, a 200 metros, abaixo do nível do mar, junto com a parte fria que vinha das montanhas, dava um choque térmico. E com isso, facilmente se levantava as nuvens e tempestades. Então era normal no mar da Galileia, após o pôr do sol, ter tempestades. Era normal. Os discípulos, quando Jesus olhou para eles, falaram assim: a gente vai atravessar o outro lado do mar. Os discípulos já sabiam que eles iam enfrentar uma tempestade. Os discípulos já sabiam disso. Não era novidade para os discípulos. E mesmo assim, então, os discípulos entram dentro do barco, levantam a vela e começam a entrar mar adentro. E quando eles começam a entrar mar adentro, então eles veem toda aquela nuvem se fechando, trovões se formando e estremecendo tudo. Eles já sabiam que viria uma tempestade. Sim ou não? Mas vamos lá, pensem agora junto comigo. Qual era a profissão dos discípulos? Pescadores, certo? Mas aonde eles pescavam? No mar da Galileia. Em outras palavras, esses homens, eles já estavam acostumados. Eles já sabiam que posição vinha o vento, eles já sabiam aonde eles teriam que levantar a vela, virar a vela, eles já sabiam em qual momento eles tinham que torcer o barco de um lado, torcer o barco do outro. Eles já sabiam porque era a profissão deles. Eles já estavam ali há 30, 40 anos fazendo essa profissão, trabalhando nisso constantemente na sua vida. Era algo que eles já
sabiam fazer constantemente na vida deles, porque era a profissão deles, certo? Só que o versículo 36 diz assim: e eles, despedindo da multidão, levaram assim como estavam no barco, e os outros barcos o seguiam. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Em outras palavras, o que os discípulos estavam tentando fazer era como se fosse qualquer outro dia, tentar atravessar a tempestade. Só que essa tempestade que eles estavam querendo atravessar não era mais a tempestade comum que eles enfrentavam nos seus dia a dia. Eles sabiam que essa tempestade era uma tempestade diferente. Mas mesmo assim, como eu disse para vocês, quando eles viram os relâmpagos, trovões, quando eles viram a água entrando dentro do barco, eles fazendo tudo para poder salvar o barco e a vida deles, porque eles entendiam que eles eram profissionais da área. Eles entendiam que eles mesmos podiam resolver as circunstâncias, os problemas com as suas próprias mãos. E aí que é o problema do ser humano. O ser humano, ele sempre tenta resolver os problemas com suas próprias mãos, achando que porque tem 30, 20, 40 anos de experiência, que ele sabe de tudo. Meu querido irmão, se você hoje está passando por uma tempestade na sua vida, por um temporal na sua vida, não queira resolver os problemas com as suas próprias mãos. Porque há coisas que eu e você não podemos solucionar. E a maioria dos problemas, das dificuldades, das tempestades, dos trovões que Satanás coloca na minha e na sua vida, somente Deus pode solucionar. Então não queira você resolver os problemas da sua vida. Convide sempre o mestre. Porque se você não convidar o mestre para resolver os problemas da sua vida, você vai fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Olha só. Versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe, queridos, quando nós tentamos solucionar os problemas da minha e da sua vida com as nossas próprias mãos, e nós vemos que não encontramos soluções, que não encontramos algo para oferecer melhor para mim e para a sua vida, aí nós fazemos como os discípulos. Culpamos a Deus. É sempre assim. Aí nós tentamos fazer da nossa forma, como nós pensamos que devemos, que deve ser. E quando não sai da maneira como nós queremos, aí nos colocamos como vítimas e culpamos a Deus. Quantas vezes na minha vida eu já não fiz isso? Chegar para Deus e falar assim: mestre, olha, o Senhor não se preocupa com a minha vida. O Senhor não se preocupa com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as minhas provações. Parece que o Senhor só olha para a vida do outro. Parece que tudo que eu faço está errado. E aí nós começamos a culpar a Deus. Sempre é assim. Quando eu e você pensamos ou queremos colocar as coisas da nossa maneira, sempre irá acontecer dessa maneira. Sempre. Sempre vamos culpar a Deus. Você quer que a sua vida seja solucionada? Você quer que a tempestade da sua vida se acalme? Você quer continuar navegando no mar da sua vida? Você quer que o seu barquinho continue navegando? Não queira fazer as coisas com suas próprias mãos.
Os discípulos, então, depois de terem feito tudo o que podia, depois de ter virado o barco, depois de ter levantado a vela, virado a vela, depois de saber qual posição estava o vento, depois de eles tentarem fazer tudo e perceberem que o seu barco estava à meriva, eles olharam para onde? Para trás. E aí sim, então, eles perceberam que havia Jesus no barco da vida deles. O problema é isso. Nós sempre procuramos Jesus no final de tudo. Como última solução, quando deveria ser a primeira solução. O primeiro a ser buscado. A palavra de Deus nos diz, que diz a palavra de Deus? Buscai a Deus e sua justiça em primeiro, e as outras coisas, mas nós sempre fazemos o contrário. Sempre queremos fazer de todas as maneiras para depois sim ver que não solucionou. Aí queremos colocar Deus na nossa vida. O problema é que pode ser tarde. Querido irmão, querida irmã, busquem a Jesus constantemente na sua vida. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Não faça como esses discípulos, achando que porque você tem 30, 20 anos de profissão ou de experiência que você vai conseguir solucionar as tempestades da sua vida. Queridos, os discípulos então olharam para trás. Mas uma coisa me chama a atenção no versículo 38. Preste atenção. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Aqui, Marcos ele faz questão de mencionar aonde Jesus estava. Jesus estava onde? Na polpa. E eu pergunto para você, onde é a polpa? Hã? A parte mais alta. Alguém entende de barco aí? Não? O que é a polpa, irmãos? Aonde é a polpa do barco? Pregando isso numa outra igreja, disseram vários lugares. Um disseram que era na ponta, outro disseram que era do lado, outro disseram que era no lugar embaixo do barco e na ponta do barco. Alguém tem alguma outra opinião? A traseira do barco. A polpa era a traseira do barco. E estudando um pouquinho sobre barcos, eu encontrei que na polpa do barco é onde o barco mais sofre as pancadas das tempestades. Onde ele menos sofre pancadas da tempestade. E é por isso, então, que agora eu consigo entender que Jesus ele estava dormindo. Porque ele estava na polpa do barco. Aonde o barco não recebe as pancadas. Descobrindo mais sobre barcos também, eu aprendi que na polpa do barco é aonde fica e deve ficar os comandantes, os capitães, na polpa do barco. E o interessante é que na polpa do barco também é aonde fica o leme, aonde direciona o barco aonde deve ir. Jesus estava onde? Na polpa do barco. Aonde está Jesus no barco da sua vida? Jesus está à frente? Jesus está do lado? Jesus está embaixo? Aonde está Jesus no barco da sua vida? Na navegação que você está fazendo, a sua navegação cristã, a sua navegação espiritual. Aonde está Jesus no barco da sua vida? Porque Jesus, ali aonde ele estava ocupando o seu verdadeiro lugar. Na polpa do barco, aonde deve ficar o capitão, o mestre, o comandante. Irmão, se Jesus hoje não estiver na polpa do barco da minha e da sua vida, nós teremos um grande problema. Porque o barco da nossa vida irá afundar. O Espírito de profecia diz que, e o versículo também confirma, que quando Jesus entrou ao mar adentro, muitos outros barcos o seguiam. Mas por causa das tempestades,
muitos dos barcos voltaram, retrocederam. E Jesus continuou com o seu barquinho. E eu pergunto para você, por que esses barcos voltaram, não continuaram a navegação? Porque Jesus não estava na polpa do barco das suas vidas. Foi por isso que esses barcos voltaram, regressaram. Queridos, hoje eu convido você, se Jesus hoje não está sendo o mestre da sua vida, aquele que comanda o leme aonde o seu barco deve ir, deve fazer as curvas, você hoje deve colocar Jesus como o capitão do seu barco. Você hoje deve colocar Jesus no seu devido lugar, na polpa do barco da sua vida. Se você quer atravessar essa tempestade, se você quer chegar do outro lado do lago, porque o outro lado do lago, aonde eu e você queremos chegar, é a cidade santa, aonde o meu barco e o seu barco devem atracar. Depois da tempestade, o que nos espera é a cidade santa. A Nova Jerusalém. E somente aqueles que colocarem a Jesus na polpa do barco da sua vida poderão atracar o seu barco na chegada de Jerusalém. Mas, queridos, saibam de uma coisa. Nós estamos numa grande navegação. Nesse momento nós estamos navegando. E nessa navegação, Satanás irá colocar problemas na sua vida. Satanás irá colocar dificuldades na sua vida. Satanás irá colocar doenças na sua vida. E se você não tiver Cristo em primeiro lugar da sua vida, se você não colocar Cristo na polpa do barco da sua vida, onde está o leme, aonde deve ser guiado, você irá retornar como os outros barcos. A palavra de Deus diz que Satanás ele está como um leão, rugindo, louco para devorar a mim, a sua vida. A palavra de Deus diz que ele quer devorar, ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar a mim e a você. Ele não quer que você chegue do outro lado do lago. Porque ele sabe que aqueles que chegarem encontrará o farol, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele sabe que aqueles que colocarem a Jesus na polpa do barco da sua vida, irá encontrar o grande eu sou, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Como está a sua vida? O que você está priorizando mais na sua vida? Embora você saiba que deve colocar Deus na polpa do barco da sua vida. Se Cristo hoje não está sendo o principal na sua vida, se Cristo hoje não está sendo o comandante da sua vida, se Cristo hoje não está sendo o capitão, o mestre da sua vida, você está passando por um grande perigo. Porque o seu barco, ele pode vir à deriva. Ele pode afundar. Ou você pode retornar. E não é isso que eu quero para mim e para você. Busquem a Jesus. A cada dia, a cada instante da sua vida, para que você possa chegar do outro lado do lago, aonde está a cidade santa, o qual Deus está preparando para mim e para você. Ele disse e nos prometeu. O que ele disse? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não seria dito, vou lhes preparar um lugar. E quando eu for lhes preparar um lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pode ter certeza que se você conseguir atravessar essa tempestade, haverá um cais para você atracar. Amém, irmãos? Todos nós iremos ter um cais para atracar o barco da minha e da sua vida. É isso que nós esperamos. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos, passar por todas as provações, dificuldades que Satanás possa colocar na minha e na sua vida.
O que nós queremos é chegar do outro lado. O que nós queremos é aproveitar as bênçãos que Deus tem aguardado para mim, para você. Por isso, querido irmão, combata um bom combate, guarde a fé, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que é depois dessas tempestades, depois dessas turbulências. A palavra de Deus diz, e continua dizendo assim, olha, presta atenção. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram, e disse: mestre, não te importa que perecemos? Eles perceberam nesse momento, então, que Jesus era a sua última esperança, a sua última chance. E o que eu quero dizer para você hoje é a mesma coisa. Jesus é a sua única garantia. Jesus é a sua última chance. Só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode transformar você. Só Jesus pode fazer com que você passe para o outro lado do lar. Por isso, não espere que Jesus seja o último da sua vida, mas coloque Ele em primeiro lugar. Coloque Ele na polpa da sua vida, para que Ele possa então guiar, te mostrar o caminho mais fácil, te mostrar o caminho que você deve percorrer. O texto continua dizendo assim, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e lhe disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. É isso que Jesus quer fazer na tempestade da sua vida. Ele não quer só dar a ordem para que o vento, o mar se acalme. Ele quer que se torne uma grande bonança, para que a sua caminhada, para que a sua navegação até a cidade santa possa se tornar tranquila. Então você irá ver o sol nascer diante de você, depois que tudo estiver calmo e tranquilo. Você vai ver a neblina se desfazendo. Você vai ver o farol. Você vai ver o brilho da cidade santa. Mas tudo isso, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo isso se você colocar Deus na polpa do barco da sua vida. Todas essas coisas serão acrescentadas. O versículo continua dizendo assim, olhe, preste bem atenção. Versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, o que Jesus queria dizer para esses discípulos é: por que vocês duvidam? Quanto tempo vocês estão comigo? Quantos milagres vocês já viram eu fazer? E por que mesmo assim vocês ainda estão em dúvidas? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas provações Deus já não te livrou? Quantos problemas Deus já não solucionou? E por que muitas vezes eu e você duvidamos? A palavra de Deus diz que aquele que duvida é como? É como o quê? A onda do mar. Jesus faz a dúvida, uma comparação entre a dúvida e a onda. Por quê? Por que Jesus faz essa colocação, essa comparação da dúvida com a onda? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Sabe por quê? Você pode segurar a onda? Você consegue impedir que ela bata na praia? Você consegue segurar a força da onda? Assim é aquele que duvida. Aquele que duvida dificilmente vai deixar de acreditar em outra coisa. Aquele que duvida dificilmente vamos conseguir segurar. Aquele que duvida é como a onda do mar. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Porque o Deus o qual eu e você servimos é o grande eu sou.
aquele que abriu o mar vermelho, aquele que derrubou muralhas, aquele que derrubou gigantes, aquele que destruiu exércitos. E é esse mesmo Deus o qual eu e você servimos. Para terminar, versículo 41, a palavra de Deus diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles, possuídos de grande temor. Sabe qual é o desejo meu hoje para você que está aqui, para você que nos acompanha nas redes sociais? Sabe o que eu desejo para você hoje? É que você saia dessa igreja possuída. Como assim, pastor? Que história é essa? Eu vou ligar para o seu presidente agora. Mas o meu desejo sincero para você hoje é que você possa sair daqui possuída, como esses discípulos estavam. Eu pergunto para você, por que os discípulos estavam possuídos? Por que, irmãos? Por que os discípulos estavam possuídos? Sabe por que eles estavam possuídos? Eles estavam possuídos de grande temor, porque em 30, 40, 20 anos de profissão, diante de 30, 40, 20 anos de profissão, navegando a mar adentro, enfrentando grandes turbulências, tempestades, eles jamais viram durante esses 30, 40, 20 anos, uma pessoa se levantar depois de ter dormido, olhar para o vento, para o mar e dizer: acalma-te, e o vento se acalmar. Eles estavam possuídos de grande temor por ver diante deles o poder que Deus pode fazer na minha e na sua vida. É por isso que eles estavam possuídos de grande temor. Eles estavam possuídos de grande temor, porque Deus acabou de fazer um milagre diante dos olhos deles. Eles estavam possuídos de grande temor, porque eles viram diante da face deles algo que eles nunca viram em 20, 30 e 40 anos de profissão. E o meu desejo hoje para você é que você hoje saia dessa igreja possuído de grande temor, pelo poder que Deus pode transformar na minha e na sua vida, no milagre que Deus pode fazer diante do meu e dos seus olhos. É por isso que eu quero que você saia daqui possuída, porque Deus, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Você está passando por problemas, você está passando por dificuldades. Eu quero que você coloque Deus em primeiro lugar da sua vida, na polpa do barco da sua vida. Então Deus irá transformar você. Deus, Ele vai fazer o milagre diante dos seus olhos, assim como Ele fez diante dos olhos dos discípulos. Deus, Ele vai transformar a sua vida, a minha vida, se nós colocarmos Ele na polpa do barco da nossa vida. Ele vai transformar a minha e a sua vida, se nós colocarmos Deus diante de nós. Então nós sairemos possuídos de grande temor, pelo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. E então, com a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Cristo, e olharam um para os outros, fazendo entre si, vão dizer: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quando Deus fizer um milagre na minha e na sua vida diante dos meus olhos, e nós então possuídos de grande temor, nós iremos olhar um para os outros e vamos dizer: quem é este que transformou um casamento destruído? Quem é este que já não tinha saúde e Deus retomou? Quem é este que minha vida espiritual estava destruída e Deus foi lá e retomou? Quem é este que meu filho esses dias estava aí nas drogas perdido e Deus o trouxe de volta?
E então, para todas as provações, dificuldades que eu e você enfrentarmos, diante dos nossos olhos, Deus irá realizar. Então nós iremos olhar um para os outros e vamos dizer as mesmas perguntas. Iremos fazer a mesma pergunta: quem é este que transformou a minha vida? Sabe, queridos, como eu disse para vocês, nós estamos em uma grande navegação. Uma navegação espiritual, ao qual eu e você queremos chegar. Uma navegação espiritual, ao qual eu e você precisamos chegar. Essas tempestades que irão aparecer, os combates que nós iremos enfrentar. Mas sabe de uma coisa? Eu espero que todos vocês coloquem a Cristo na polpa do barco da vida de vocês. Quero que vocês entendam que não importa as provações, as dificuldades, o silêncio de Deus. O que importa é se você atracar o seu barco do outro lado do lago. Sabe, essa semana foi uma semana de muita reflexão para mim. Eu pensei muito na minha sogra, nas turbulências pelo qual ela passou na vida dela, nas dificuldades pelo qual ela passou no final da vida dela. E mesmo assim, no dia em que eu fui ungí-la, eu percebi que Deus estava na polpa do barco da sua vida. E eu tenho certeza que quando eu chegar e atracar o meu barco, eu vou olhar para o lado e vou ver que o barco dela também está atracado. E esse é o meu desejo para você hoje, para você nessa noite. Coloque Cristo